Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e nesse vídeo eu vou falar, é o último vídeo com a teoria sobre momento de inércia. E nele eu vou falar sobre o teorema de Steiner ou teorema dos eixos paralelos. Com esse teorema é possível, ele mostra como se pode calcular o momento de inércia de uma figura em relação a um eixo paralelo ao eixo que passa pelo centro de gravidade da figura. Então o teorema ele diz o seguinte: pode-se demonstrar que o momento de inércia de uma figura em relação a um eixo que é paralelo ao eixo que passa pelo centro de massa do corpo é dado por I do novo eixo, do eixo paralelo ao central, é igual a I do eixo original que passa pelo baricentro, I do eixo central, mais a área da figura completa vezes D ao quadrado, em que D é a distância entre os eixos. Então o I do novo eixo é igual ao I do eixo central mais a área da figura vezes D ao quadrado, em que D é a distância entre os eixos. Mostrando a figura aqui, pessoal. Uma figura genérica aqui. Vamos supor que eu conheça o baricentro dessa figura, o centro de gravidade dela, aqui que a gente representa pela letra G. E os eixos centrais que passam pelo baricentro são x barra e y barra. E aí eu quero calcular os momentos de inércia dessa figura não em relação a x barra e y barra, mas em relação a eixos paralelos a eles, em relação a x e em relação a y. Esse eixo x tem uma distância dx em relação a x barra. Então, esse dx aqui é uma distância vertical entre dois eixos horizontais. A distância entre dois eixos horizontais, nesse caso, é uma coordenada vertical. E eu não quero calcular o momento de inércia em relação a y barra, eu quero calcular em relação a esse eixo y, que está a uma distância dy do eixo central. Então essa distância dy, nesse caso, é uma coordenada horizontal, que é a distância entre os eixos central e o eixo em que se deseja, em relação ao qual se deseja calcular o momento de inércia. Então x barra e y barra são os eixos centrais e x e y são os novos eixos para cálculo do momento de inércia. Pelo teorema de Steiner, como x é paralelo a x barra e y é paralelo a y barra, pode-se demonstrar o seguinte: ix vai ser igual a ix barra mais a área da figura completa vezes dx ao quadrado. Então, o i do momento de inércia dessa figura em relação a esse eixo x aqui embaixo vai ser o ix barra, o momento de inércia da figura em relação ao baricentro, mais a área dessa figura, vezes essa distância dx ao quadrado. E de maneira similar ao y vai ser y barra mais a área da figura vezes dy ao quadrado. E para o produto de inércia, nós temos ixy, que é igual a ix barra y barra, mais a área vezes dx vezes dy. Então nenhum dos dois está ao quadrado, eu multiplico por um e por outro. Só um exemplo, pessoal, aqui, só um exemplo. Se eu tenho aqui, eu quero calcular o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que está aqui embaixo. Eu vou calcular o momento de inércia, um eixo x aqui embaixo, paralelo ao x barra. Vai ser ix barra, quanto que vale ix barra para o retângulo? BH ao cubo sobre 12. Em relação ao baricentro, eu preciso conhecer a figura, o momento de inércia da figura. Mais a área do retângulo, que é base vezes altura, vezes a distância dx entre os eixos. Essa coordenada aqui, uma distância, coordenada vertical, a distância entre dois eixos horizontais, ao quadrado. No próximo vídeo eu vou fazer exemplos, eu vou mostrar exemplos de momentos de inércia de figuras, de cálculo de momentos de inércia de figuras, como se calcula e usando esses eixos paralelos. Para concluir a teoria de momento de inércia, só essa última observação. As coordenadas dx e dy são obtidas a partir do sistema de coordenadas novo, ou seja, a partir do sistema xy, não o sistema que passa pelo baricentro, em relação ao sistema dos eixos paralelos. Ou seja, o sistema novo é aquele que não é formado pelos eixos centrais. Na figura acima, por exemplo, dx é maior que zero e dy é maior que zero. Por quê? Porque dx e dy podem ser negativos também, essas distâncias aqui, dx e dy. Se forem negativos, o que influi? Para x e para y, nada, porque eles estão ao quadrado e negativo ao quadrado vai dar positivo. Aqui também. Só que aqui influi. Se o dx for negativo ou o dy for negativo, o ixy poderá eventualmente dar um valor negativo. Então é importante saber o sinal das coordenadas dx e dy também. Muito importante. Então temos aqui, nesse caso, para concluir, dx é maior que zero e dy é maior que zero. Por quê?
Em relação a esse sistema de coordenadas novo, olha o dx aqui, ó. Como é que eu deduzo que ele é maior que zero? Porque o eixo central x barra está acima dele e, principalmente, porque quando eu prolongo o eixo x barra e cruzo o eixo y, ele cruza aqui numa coordenada positiva do eixo y, que é a coordenada dx aqui positiva, maior que zero. Esse é o dx. Olha o dy, também é maior que zero nesse caso, porque o eixo y barra está à direita do eixo central e principalmente, quando eu prolongo o eixo y barra, eu cruzo o eixo x numa coordenada numa coordenada x positiva, que é o dy aqui, que é positivo. Se essa figura estivesse à esquerda do eixo, ela teria dy negativo, porque quando eu prolongasse o y barra, eu ia cruzar no eixo x aqui numa coordenada negativa, e essa distância horizontal aqui, que é essa coordenada horizontal aqui, que é a distância entre os eixos y, seria negativa se eu tivesse do lado esquerdo com a figura. Da mesma maneira que se eu tivesse com a figura aqui embaixo, eu teria dx negativo. Eu prolongando o x barra, eu ia cair no eixo y numa coordenada negativa. Nos próximos vídeos eu mostrarei exemplos, né, de resolução de momentos de inércia para algumas figuras planas.